A noite chegou, e com ela talvez tenha chegado também aquela sensação de que há algo invisível trabalhando contra você, algo que você não consegue ver, mas consegue sentir os efeitos. Você trabalha duro, mas os resultados nunca vêm. Você se esforça ao máximo, mas sempre há algo que bloqueia o seu progresso. Você tenta construir, mas parece que há uma força invisível destruindo tudo, e você começa a perceber um padrão, um ciclo vicioso, uma repetição de fracassos, doenças, perdas, bloqueios. E esse padrão não é só na sua vida. Você olha para trás e vê que seu pai viveu isso, seu avô também, e talvez até gerações anteriores. É como se houvesse uma maldição sobre a sua família, uma maldição de pobreza, uma maldição de doenças, uma maldição de relacionamentos quebrados, uma maldição de fracassos constantes. E você está cansado, cansado de lutar contra algo que não consegue ver, cansado de viver sempre na derrota quando deveria estar na vitória, cansado de carregar um peso que não foi você quem criou. Mas eu vim até você nesta noite para trazer uma palavra de libertação poderosa. Eu vim te dizer que o que foi amarrado sobre a sua vida vai ser desamarrado. Eu vim te revelar que as correntes espirituais que te prendem vão ser quebradas. Eu vim te garantir que Deus vai quebrar toda a maldição contra você. Toda a maldição de pobreza será anulada. Toda a maldição de doença será cancelada. Toda a maldição geracional será destruída. Porque o poder do meu sangue é maior que qualquer maldição. A autoridade do meu nome é superior a qualquer feitiçaria. E o meu sacrifício na cruz foi suficiente para te libertar de toda a obra das trevas que opera contra a sua vida. Eu sei que você já percebeu que há uma batalha espiritual acontecendo. Não é apenas má sorte, não é apenas coincidência, não é apenas falta de capacidade. Há forças espirituais trabalhando ativamente para impedir o seu progresso. Há maldições que foram lançadas, seja por palavras, seja por feitiçaria, seja por herança geracional. E essas maldições têm operado como correntes invisíveis. Elas limitam, elas bloqueiam, elas destroem. E o pior é que muitas vezes você nem sabe que está sob maldição. Você só sente os efeitos, sente o peso, sente o bloqueio, sente a opressão. Mas hoje, nesta noite, eu vou abrir os seus olhos espirituais. Vou te mostrar o que tem operado contra você. E mais importante ainda, vou quebrar tudo isso. Vou destruir toda a obra de maldição. Vou anular todo o pacto das trevas. Vou cancelar toda a palavra negativa que foi falada sobre você, porque eu tenho autoridade sobre todo o poder do inimigo. Eu tenho domínio sobre toda a força das trevas, e quando eu decreto libertação, nenhum demônio pode impedir. Quando eu ordeno quebra de maldição, todo o poder do inferno tem que obedecer. Quando eu aplico o meu sangue sobre uma vida, toda obra de feitiçaria é desfeita. E é isso que eu estou fazendo por você agora. As maldições se manifestam de várias formas na vida de uma pessoa. Algumas manifestações são pobreza crônica independente do esforço, doenças que aparecem sem explicação médica, acidentes frequentes que parecem perseguir a pessoa, relacionamentos que sempre terminam mal, filhos que se rebelam constantemente, negócios que sempre fracassam mesmo com boa administração, morte prematura de membros da família em cada geração, vícios que dominam sem conseguir libertar, depressão e pensamentos suicidas recorrentes, esterilidade ou problemas de fertilidade sem causa aparente. Se você reconhece algum desses padrões na sua vida ou na sua família, saiba que pode haver uma maldição operando. Mas a boa notícia é que maldição não é sentença permanente. Maldição pode ser quebrada. E quem tem poder para quebrar toda a maldição sou eu, Jesus. Porque eu me tornei maldição por você na cruz. A Bíblia diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Isso significa que quando eu morri na cruz, eu carreguei sobre mim toda a maldição que deveria cair sobre você. Eu me tornei maldito para que você fosse abençoado. Eu sofri para que você fosse livre. Eu fui quebrado para que toda a maldição contra você fosse quebrada. E hoje eu estou aplicando esse poder libertador sobre a sua vida. Antes de continuarmos, eu quero fazer um convite especial para você
que sente que está sob maldição. Se você reconhece padrões negativos se repetindo na sua vida, se você sente um bloqueio espiritual constante, se você percebe que há algo invisível trabalhando contra você, eu te convido a se inscrever neste canal agora. Aqui você vai encontrar todos os dias palavras de libertação, orações de quebra de maldição, mensagens que vão te fortalecer espiritualmente. Aperte o sininho para não perder nenhuma palavra que Deus tem para te libertar completamente. Porque cada vídeo é como uma martelada nas correntes espirituais. É como fogo queimando as obras das trevas. É como luz expulsando toda a escuridão da sua vida. E agora, respire fundo. Solte esse ar de opressão. Acalme esse coração que está pesado. Porque nós vamos juntos entrar em uma batalha espiritual poderosa. E no final desta oração, você vai estar completamente livre. Toda maldição vai estar quebrada. Toda corrente vai estar destruída. E você vai começar uma nova vida, livre de toda a opressão espiritual. Existem diferentes tipos de maldições e todas elas precisam ser quebradas. Primeiro, há as maldições geracionais. São aquelas que passam de pai para filho, de geração em geração. Você olha para a história da sua família e vê o mesmo padrão de destruição se repetindo. Todos vivem na pobreza, todos morrem cedo, todos têm os mesmos problemas. Isso não é normal, isso é maldição geracional. E ela precisa ser quebrada para que você não passe isso para seus filhos. Segundo, há as maldições de palavras. São palavras negativas que foram faladas sobre você. Você nunca vai ser nada. Você é um fracassado. Você não merece ser amado. Essas palavras têm poder espiritual. E quando são faladas com autoridade, especialmente por pais ou pessoas de influência, elas podem se tornar maldições que moldam a sua realidade. Terceiro, há as maldições de feitiçaria. São trabalhos espirituais feitos contra você. Macumbas, despachos, trabalhos de amarração, inveja que vira mal olhado. E essas obras das trevas realmente têm poder quando não há cobertura espiritual. Mas todas essas maldições, independentemente do tipo, todas elas vão ser quebradas hoje, porque o poder de Deus é maior que todo o poder das trevas. O sangue de Jesus é mais forte que qualquer feitiçaria, e a autoridade do nome de Jesus está acima de qualquer maldição. Eu quero que você entenda algo fundamental. Maldição só tem poder onde há brecha espiritual. Ela precisa de uma porta de entrada, e essas portas podem ser pecado não confessado, envolvimento com ocultismo no passado, objetos amaldiçoados dentro de casa, falta de cobertura espiritual, vida sem oração, ausência de comunhão com Deus. Quando essas portas estão abertas, as maldições encontram acesso. Mas quando você fecha essas portas, quando você se coloca debaixo da cobertura do sangue de Jesus, quando você vive em santidade e comunhão com Deus, nenhuma maldição consegue te tocar. A Bíblia diz: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Isso significa que maldição precisa de causa para operar. E quando você remove a causa, quando você fecha as brechas, quando você se posiciona espiritualmente, a maldição perde todo o poder. E hoje nós vamos fazer isso. Vamos fechar toda a brecha. Vamos cancelar toda a causa. Vamos remover todo o acesso que o inimigo tinha na sua vida. E quando fizermos isso, toda a maldição vai cair por terra, sem poder, sem efeito, sem resultado. Agora eu vou começar a quebrar as maldições especificamente. Em nome de Jesus, eu quebre toda maldição de pobreza sobre a sua vida. Toda palavra que foi falada dizendo que você sempre seria pobre, eu cancelo agora. Todo pacto de escassez feito nas gerações anteriores, eu anulo agora. Todo trabalho de feitiçaria feito para bloquear suas finanças, eu destruo agora. E eu decreto: de hoje em diante, você é livre para prosperar, livre para ter abundância, livre para receber as bênçãos financeiras que Deus tem para você. A maldição de pobreza está quebrada, o ciclo de escassez está destruído e a bênção de prosperidade está sendo liberada sobre a sua vida agora. Você não vai mais viver na falta, não vai mais passar necessidade, não vai mais ser refém da pobreza, porque a maldição foi quebrada
e a bênção foi liberada. Em nome de Jesus, eu quebre toda maldição de doença sobre a sua vida. Toda enfermidade que vem de geração em geração na sua família, eu cancelo agora. Todo câncer, toda diabetes, toda hipertensão, toda doença do coração, todo problema mental, toda enfermidade que não tem cura médica, mas tem raiz espiritual, eu destruo agora. E eu decreto, de hoje em diante, você é livre para ter saúde, livre para viver com vitalidade, livre para experimentar o vigor físico que Deus planejou para você. A maldição de doença está quebrada, o ciclo de enfermidades está destruído e a bênção de saúde plena está sendo liberada sobre o seu corpo agora. Você não vai mais herdar as doenças da família, não vai mais sofrer com enfermidades inexplicáveis, não vai mais viver doente, porque a maldição foi quebrada e a cura foi liberada. Em nome de Jesus, eu quebre toda maldição sobre seus relacionamentos. Todo padrão de relacionamentos quebrados, eu cancelo agora. Toda dificuldade em construir família saudável, eu anulo agora. Toda palavra que foi falada dizendo que você nunca seria feliz no amor, eu destruo agora. Todo trabalho espiritual feito para separar você das pessoas que você ama, eu desfaço agora. E eu decreto. De hoje em diante, você é livre para ter relacionamentos saudáveis, livre para construir família abençoada, livre para viver amor verdadeiro. A maldição sobre relacionamentos está quebrada, o ciclo de separações está destruído e a bênção de união está sendo liberada sobre a sua vida agora. Você não vai mais repetir os erros das gerações passadas, não vai mais sofrer com relacionamentos que não dão certo, não vai mais viver sozinho e infeliz, porque a maldição foi quebrada e a bênção de relacionamentos saudáveis foi liberada. Em nome de Jesus, eu quebre toda a maldição de fracasso sobre a sua vida. Todo padrão de projetos que não dão certo, eu cancelo agora. Toda palavra negativa sobre o seu futuro, eu anulo agora. Todo bloqueio espiritual contra o seu sucesso, eu destruo agora. Todo trabalho de inveja que foi feito para te impedir de vencer, eu desfaço agora. E eu decreto, de hoje em diante você é livre para ter sucesso, livre para realizar seus sonhos, livre para conquistar seus objetivos. A maldição de fracasso está quebrada, o ciclo de derrotas está destruído e a bênção de vitória está sendo liberada sobre a sua vida agora. Você não vai mais fracassar constantemente, não vai mais ver tudo desmoronar nas suas mãos, não vai mais viver na derrota, porque a maldição foi quebrada e a bênção de sucesso foi liberada. Em nome de Jesus, eu quebre toda a maldição de morte prematura sobre a sua vida e sua família. Todo padrão de membros da família morrendo cedo, eu cancelo agora. Todo espírito de morte que ronda sua casa, eu expulso agora. Toda obra de feitiçaria feita para encurtar seus dias, eu destruo agora. E eu decreto, você vai viver todos os dias que Deus determinou para você. Você vai ter vida longa. Você vai ver seus filhos crescerem. Você vai conhecer seus netos. A maldição de morte prematura está quebrada. O ciclo de perdas familiares está destruído. E a bênção de longevidade está sendo liberada sobre você e toda a sua família agora. Ninguém mais vai morrer antes do tempo. Ninguém mais vai ser levado precocemente, porque a maldição foi quebrada e a vida abundante foi liberada. Em nome de Jesus, eu quebre toda a maldição de vícios sobre a sua vida. Todo espírito de alcoolismo, eu expulso agora. Todo demônio de drogas, eu amarro agora. Toda força que te mantém preso em vícios, eu destruo agora. Todo padrão geracional de dependência química, eu cancelo agora. E eu decreto, você é livre. Livre de todo vício. Livre de toda dependência. Livre de toda escravidão química ou comportamental. A maldição de vícios está quebrada. As correntes da dependência estão destruídas e a bênção de liberdade está sendo liberada sobre a sua vida agora. Você não vai mais ser escravo de nenhum vício, não vai mais ser dominado por nenhuma substância, não vai mais viver preso, porque a maldição foi quebrada e a libertação total foi decretada. Neste exato momento, enquanto essas palavras são declaradas, há uma guerra espiritual acontecendo. Anjos estão lutando, demônios estão sendo expulsos, correntes estão sendo quebradas, maldições estão sendo anuladas.
E você pode não sentir fisicamente agora, mas no mundo espiritual está acontecendo uma libertação poderosa. As forças das trevas que operavam contra você estão sendo derrotadas. Os poderes malignos que te mantinham preso estão sendo expulsos. E você está sendo liberto completamente, totalmente, definitivamente. E essa libertação vai se manifestar no mundo natural. Você vai começar a ver mudanças. Vai começar a perceber que as coisas estão diferentes, que os padrões estão sendo quebrados, que os bloqueios estão sendo removidos, e você vai saber que foi real, que não foi apenas palavras, que houve uma operação espiritual poderosa que transformou a sua realidade. Milhares de pessoas estão orando com você neste momento, pessoas que também precisam de quebra de maldição, pessoas que também enfrentam opressões espirituais, pessoas que também vivem padrões negativos repetidos. E quando o povo de Deus se une em oração pela libertação, o inferno treme. Quando corações se juntam em fé contra as maldições, as correntes se quebram. Quando vozes se levantam juntas ordenando libertação, os demônios fogem. E há poder tremendo nessa união. Há autoridade nessa concordância. Há resultado nessa comunhão. Você não está sozinho nessa batalha. Você faz parte de um exército espiritual que luta junto. E juntos, nós estamos vencendo. Juntos, estamos quebrando maldições. Juntos, estamos sendo libertos de toda a obra das trevas. Se você está sentindo a libertação acontecendo agora, se está sentindo correntes sendo quebradas, se está sentindo um alívio espiritual, deixe seu amém poderoso nos comentários. Declare que você está sendo liberto de toda maldição. Proclame que toda corrente está sendo quebrada. Testifique que você crê na libertação total, porque quando você declara, você firma a sua liberdade. Quando você testemunha, você sela a vitória. Quando você proclama, você ativa a bênção. E a sua declaração vai encorajar outros também. Vai trazer fé para quem está lutando. Vai trazer esperança para quem está oprimido. Então, declare com ousadia, proclame com fé, testifique com poder e prepare-se para viver uma vida completamente livre de toda maldição. Agora que as maldições foram quebradas, é hora de selar essa libertação e estabelecer proteção espiritual sobre a sua vida, porque não basta apenas quebrar a maldição. É preciso impedir que ela volte. E isso se faz com proteção espiritual constante. Primeiro, eu vou cobrir você com o meu sangue. O sangue de Jesus é a proteção mais poderosa que existe. Quando você está coberto pelo meu sangue, nenhuma maldição pode te tocar, nenhuma feitiçaria pode te alcançar, nenhum trabalho das trevas pode te atingir. Então agora, espiritualmente, eu estou derramando o meu sangue sobre você, sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo o que te pertence. E esse sangue está criando uma barreira espiritual, uma proteção invisível, mas real. E nada das trevas vai conseguir atravessar essa proteção. Segundo, eu estou colocando anjos ao seu redor, anjos guerreiros, anjos protetores, anjos que têm a missão específica de guardar você, de proteger você, de impedir que qualquer obra maligna te alcance. E esses anjos estão sendo posicionados agora, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, acima de você, abaixo de você, criando um cerco de proteção espiritual que nenhum demônio consegue atravessar. E terceiro, eu estou selando você com o Espírito Santo. E quando você é selado pelo Espírito, você se torna propriedade marcada de Deus. E o inimigo não pode tocar no que pertence a Deus. Não pode destruir o que é propriedade divina. Você está protegido. Você está guardado, você está selado, e essa proteção é permanente enquanto você permanecer em comunhão com Deus. Mas você também tem uma parte a fazer para manter essa libertação. Não é apenas passivo, você precisa ser ativo espiritualmente. Primeiro, você precisa romper com todo o pecado, porque o pecado abre brecha espiritual, e onde há brecha, as maldições podem tentar voltar. Então confesse todo o pecado. Arrependa-se verdadeiramente e abandone os caminhos que te levaram à opressão. Segundo,
Você precisa se livrar de objetos amaldiçoados. Examine sua casa. Há objetos de ocultismo, há imagens de entidades, há presentes dados por pessoas que fazem feitiçaria, há coisas que vieram de lugares de macumba. Tire tudo isso da sua casa. Queime, se possível. Destrua. Porque enquanto esses objetos estiverem na sua casa, eles servem como ponto de contato para as forças das trevas operarem. Terceiro, estabeleça uma vida de oração. Ore todos os dias, de manhã e à noite. Coloque cobertura espiritual sobre você e sua família diariamente. Porque a oração é como uma blindagem espiritual. Quanto mais você ora, mais protegido você fica. Quarto, leia a palavra de Deus regularmente. A palavra é espada espiritual. Ela te defende, ela te fortalece, ela renova a sua mente. E quinta coisa, congregue. Você precisa estar em comunhão com outros crentes. Você precisa de cobertura espiritual de uma igreja saudável. Você precisa de pastoreamento, porque sozinho você fica vulnerável, mas em comunhão você fica forte. Eu quero te ensinar sobre a importância da confissão verbal na manutenção da libertação, porque palavras têm poder. Palavras criam realidades espirituais. E você precisa começar a declarar a sua libertação verbalmente. Todo dia, ao acordar, declare: eu sou livre de toda maldição em nome de Jesus. Nenhum trabalho das trevas tem poder sobre mim. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Eu estou protegido por anjos. Eu estou selado pelo Espírito Santo. Quando você declara isso, você está reafirmando a sua posição espiritual. Você está lembrando ao mundo espiritual quem você é. Você está avisando às trevas que você não é mais território delas. E essas declarações têm poder. Elas fortalecem a sua fé. Elas mantêm o inimigo distante. Elas estabelecem a sua identidade como filho de Deus livre e protegido. Então não subestime o poder das suas palavras. Use-as a seu favor. Declare vida, declare bênção, declare proteção, declare libertação. E cancele toda palavra negativa que foi falada sobre você. Quando alguém falar mal de você, quando alguém lançar palavra de maldição, você imediatamente cancele dizendo: eu cancelo essa palavra em nome de Jesus. Ela não tem poder sobre mim. Eu sou abençoado. Eu sou protegido. Eu sou livre. Agora eu quero te dar uma palavra profética sobre o seu futuro após essa quebra de maldição. Você está entrando em uma nova temporada. Uma temporada onde os padrões negativos não se repetem mais. Onde os bloqueios que existiam foram removidos. Onde as portas que estavam fechadas estão se abrindo. Você vai começar a prosperar de formas que nunca prosperou antes. Porque a maldição de pobreza foi quebrada e a bênção de prosperidade foi liberada. Você vai começar a ter saúde como nunca teve. Porque a maldição de doença foi quebrada e a bênção de cura foi liberada. Você vai ter relacionamentos saudáveis, porque a maldição sobre sua vida afetiva foi quebrada e a bênção de união foi liberada. Você vai ter sucesso nos seus projetos, porque a maldição de fracasso foi quebrada e a bênção de vitória foi liberada. E as pessoas vão perceber a mudança em você. Vão perguntar: o que aconteceu? Você está diferente. E você vai testemunhar. Vai contar que Deus quebrou toda a maldição, que você foi liberto completamente. E o seu testemunho vai impactar vidas, vai trazer libertação para outros, vai inspirar pessoas a também buscarem a quebra de maldições em suas vidas. Há uma verdade espiritual importante que você precisa entender. Quando uma maldição é quebrada, ela não desiste facilmente. O inimigo vai tentar fazer você acreditar que nada mudou. Vai tentar trazer os mesmos sintomas. Vai tentar fazer as mesmas coisas ruins acontecerem. E você precisa estar preparado para isso. Porque é um teste. É uma tentativa de fazer você duvidar da libertação. Mas você não pode cair nessa armadilha. Quando os sintomas tentarem voltar, quando as situações ruins tentarem se repetir, você se posicione. Você declare: não, a maldição foi quebrada, eu sou livre, e eu não vou aceitar esses sintomas de volta. Eu não vou permitir que esses padrões retornem, porque Jesus me libertou e a quem o Filho liberta verdadeiramente é livre. E quando você se posiciona assim, quando você resiste firmemente, o inimigo recua.
as tentativas param e a libertação se consolida completamente. Então não tenha medo se nos primeiros dias após essa oração você ainda sentir pressões espirituais. É normal, é esperado, é parte do processo. Mas mantenha-se firme. Continue declarando sua libertação. Continue se posicionando sob a proteção do sangue de Jesus. E em breve, toda a pressão vai cessar e você vai viver em plena liberdade. Eu quero falar agora sobre a importância do perdão na manutenção da libertação, porque mágoa abre brecha espiritual. Amargura dá legalidade para o inimigo operar. E se você quer permanecer livre, você precisa perdoar. Perdoar quem te machucou. Perdoar quem falou mal de você. Perdoar até mesmo quem fez trabalhos de feitiçaria contra você. Porque quando você não perdoa, você fica preso àquela pessoa espiritualmente. Você fica ligado a ela por correntes invisíveis de ódio. E essas correntes impedem a sua liberdade total. Então hoje, agora, perdoe. Não porque as pessoas merecem, mas porque você precisa ser livre. Você precisa cortar toda ligação espiritual negativa. Você precisa romper toda corrente. E o perdão é a ferramenta para fazer isso. Diga agora: eu perdoo todo aquele que me fez mal. Eu libero todo aquele que me machucou. Eu cancelo toda dívida espiritual que alguém tem comigo. E eu me liberto de todo laço de amargura. Quando você faz isso, quando você perdoa genuinamente, algo poderoso acontece. As correntes se quebram, as ligações se rompem, e você fica livre completamente. Livre não apenas das maldições externas, mas também das prisões internas da mágoa e do ressentimento. Agora vamos estabelecer bênçãos onde havia maldições, porque não basta apenas quebrar o negativo, é preciso estabelecer o positivo. Então, eu decreto bênção de prosperidade, onde havia maldição de pobreza. Você vai prosperar, vai ter abundância, vai viver em fartura. Eu decreto bênção de saúde, onde havia maldição de doença. Você vai ser saudável, vai ter vitalidade, vai viver com vigor. Eu decreto bênção sobre relacionamentos, onde havia maldição de separação. Você vai ter família unida, vai ter casamento feliz, vai ter relacionamentos saudáveis. Eu decreto bênção de sucesso, onde havia maldição de fracasso. Você vai vencer, vai conquistar, vai realizar tudo o que Deus colocou no seu coração. Eu decreto bênção de vida longa, onde havia maldição de morte prematura. Você vai viver muitos anos, vai ver seus filhos crescerem, vai conhecer gerações futuras. Eu decreto bênção de liberdade, onde havia maldição de vícios. Você vai ser livre de toda dependência, vai viver em plena liberdade. E essas bênçãos estão sendo estabelecidas sobre a sua vida agora. Estão sendo seladas, estão sendo garantidas, e você vai viver todas elas. Vai experimentar todas elas, vai testemunhar todas elas. Agora é hora de agradecer pela libertação. Mesmo que você ainda não tenha visto todas as manifestações no natural, agradeça, porque no espiritual já aconteceu. As maldições foram quebradas, as correntes foram destruídas, a libertação foi decretada. Então diga comigo agora: obrigado, Jesus, porque tu quebraste toda maldição sobre minha vida. Obrigado porque eu sou livre, livre de toda opressão, livre de todo padrão negativo, livre de toda herança maligna. Obrigado porque o teu sangue me purificou. Obrigado porque o teu nome me libertou. Obrigado porque o teu poder me transformou. Obrigado porque a partir de hoje eu vivo uma nova história. Uma história de bênçãos, uma história de vitórias, uma história de liberdade total. Obrigado porque eu não sou mais escravo de maldição. Eu sou filho de Deus, livre e abençoado. Sinta a gratidão enchendo o seu coração. Sinta a alegria da libertação tomando conta da sua alma. Sinta a certeza de que você está realmente livre, porque quando você agradece, você firma a libertação. Quando você louva, você sela a vitória. E neste momento, a libertação está sendo selada permanentemente sobre a sua vida. Vamos fazer uma oração final de consagração e proteção. Repita comigo: Pai amado, eu me coloco hoje sob a tua proteção. Eu me consagro totalmente a ti. Eu renuncio a toda a obra das trevas. Eu cancelo toda aliança com o inimigo feita por mim
ou por meus antepassados. Eu me desvinculo de todo pacto maligno. Eu me liberto de toda herança de maldição. E eu me coloco debaixo do sangue de Jesus. Que o teu sangue me cubra completamente. Que os teus anjos me guardem continuamente. Que o teu Espírito me cele permanentemente. Eu declaro que sou propriedade de Deus. Sou templo do Espírito Santo. Sou protegido pelo sangue de Jesus. E nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhuma maldição lançada sobre mim se cumprirá. Nenhum trabalho das trevas feito contra mim terá efeito. Porque eu sou livre. Porque eu sou protegido. Porque eu sou abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Agora meu convite final. Primeira coisa, inscreva-se neste canal e ative o sininho. Todos os dias temos palavras de libertação, orações de quebra de maldição, mensagens que vão manter você forte espiritualmente. Segunda coisa, deixe seu amém nos comentários. Declare que você foi liberto de toda maldição. Testifique que você está livre. Conte nos comentários qual maldição você sentiu ser quebrada, porque o seu testemunho tem poder. Vai encorajar outros. Vai trazer fé para quem está em batalha. Terceira coisa, compartilhe este vídeo. Envie para quem você sabe que está sob maldição, para quem vive padrões negativos repetidos, para quem precisa de libertação espiritual. Porque quando você compartilha a palavra de libertação, você se torna instrumento de Deus para libertar outros também. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Que tu vivas de agora em diante em plena liberdade, livre de toda maldição, livre de toda opressão, livre de todo padrão negativo. Que tu experimentes a vida abundante que Jesus te prometeu. Que tu vejas a diferença nos próximos dias, semanas, meses. Que os padrões sejam quebrados, que as bênçãos fluam, que as portas se abram. E que tu vivas testemunhando que realmente Deus quebra toda maldição e liberta completamente quem confia nele. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu decreto que toda maldição está quebrada agora. Eu profetizo que tu viverás em liberdade total a partir de hoje. Eu declaro que nenhuma obra das trevas tem mais poder sobre ti. Tu és livre. Tu és protegido. Tu és abençoado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite. Durma em paz, sabendo que toda maldição foi quebrada, que toda corrente foi destruída, que você está completamente livre e que a partir de amanhã você começa a viver uma nova história. Uma história sem os padrões antigos, uma história de vitórias, uma história de bênçãos, uma história de liberdade total. Deus te abençoe ricamente. Você é livre, completamente livre, em nome de Jesus. Boa noite.